nossa agenda e um pouco do que a gente vai passar. Nós vamos explicar um pouco melhor o que vai ser essa série de webinars aqui, as aulas online que a gente vai realizar ao longo do ano. A gente vai dar só um contexto básico antes da gente entrar, né, especificamente na parte de engenharia de dados, então entender um pouco do que a gente está falando sobre, né, o que a gente está vivendo hoje sobre dados. A gente vai dar o contexto de todas as aulas de engenharia, o que está contido dentro desse conteúdo aí, tem um material super legal. E aí a gente entra para a parte prática mesmo, aí o Tiagão, aí é o show dele para mostrar a parte de conceitos, fundamentos, a plataforma e aí por diante, tá bom? No final a gente vai fazer perguntas e respostas ali, 10, 15 minutos, então quem quiser aproveitar para depois a gente fazer um bate-bola, mas pode ir enviando as perguntas no chat, falando e enviando informações. O Fabião e o Gabi estão aí conectados, fazem parte do nosso time e vão ajudar a gente aí organizando essas informações para a gente poder no final é, endereçar todas essas perguntas. De partida, só para quem não conhece, assim, sobre a Enquest, aqui a gente tem um grupo diverso, tem gente até inclusive que, que a gente atende a empresa, mas às vezes não conhece a pessoa, então a gente tem um grupo grande aí de gente que está se juntando e que faz parte para conhecer um pouquinho mais da gente e por que que a gente se sente habilitado aí de chamar para dar uma aula e explicar isso. A gente aqui é uma consultoria de inteligência. A Inquest é uma empresa que usa tecnologia e dados para gerar resultado de negócio. No final do dia, nosso compromisso é de ajudar as pessoas a transformar o resultado, a fazer os dados trabalharem em favor de melhores resultados de negócio. Então, no fundo, a gente domina muito a parte técnica, a gente entende muito o que nós precisamos fazer com a tecnologia, mas sem perder o viés de onde nós estamos mexendo no ponteiro, onde a gente está fazendo para as pessoas terem mais protagonista e gerarem resultados melhores dentro da organização. Então, no final do dia, esse é um pouco do trabalho que a gente faz e da nossa jornada, que vem desde compreender a fundo o desafio de negócio, se esse projeto se paga, não se paga, se vale a pena, construir a solução mais adequada, que no final é algo muito importante, mas até os passos posteriores que muitas vezes não são feitos, de gerar cultura de dados, das pessoas adotarem melhor as ferramentas, se sentirem preparadas para usar. Isso tem um pouco a ver com o que nós estamos fazendo aqui e, por fim, de metrificar e comprovar que o que a gente está investindo está gerando resultado. Então, isso é o que a gente faz, a gente está dentro das maiores marcas aí do país, nós atendemos grandes empresas, então o público da Inquest em geral são grandes companhias fazendo projetos estratégicos. Nós somos parceiros dos principais players de tecnologia, parceiro Microsoft, Google, Click, enfim, nós temos parcerias, um time qualificado, certificado, e temos tido um excelente resultado aí, a gente é super bem avaliado dentro dos principais rankings do país, seja de crescimento, né, como uma empresa que está avançando muito, seja do ponto de vista de avaliação de serviços. A gente tem uma reputação super boa aí e estamos trabalhando semana a semana para progredir e avançar mais nessa direção. Estou eu e o Tiagão aqui, sou um dos sócios aqui da Inquest, estou há bastante tempo, e mais de 20 anos, trabalhando nesse mercado de tecnologia e de dados. No fundo, eu adoro o papel de estar próximo ali, entender os desafios de negócio, entender onde que a gente vai achar alavancas, onde que a gente vai achar resultado escondido atrás dos dados. E o Tiagão aqui me complementando, porque o Thiago é o cara que faz a mágica acontecer. Uma liderança forte técnica aqui, nossa, que já, como disse aí, passou por várias áreas, engenharia, análise, hoje lidera equipes e entende como fazer a coisa, a mágica por trás da cortina ali. Então, hoje a gente vai juntos compartilhar com vocês. Então, antes de entrar no conteúdo específico, só para vocês terem um pouco mais de ideia, né, a Enquest tem um compromisso e um cronograma de eventos, vamos chamar assim, para esse ano. Então, tem várias iniciativas que nós planejamos para que ao longo do ano a gente possa estar compartilhando o que a gente tem de mais valioso aqui dentro, que é conhecimento. No final do dia, o conhecimento acumulado, a experiência que a gente tem aqui trabalhando dentro dessas grandes companhias em projetos super desafiadores, é o que a gente tem de muito valioso. A gente respira a realidade de diferentes negócios com diferentes desafios e ferramentas. Então, como que a gente ajuda
as pessoas que estão ali no dia a dia dos nossos clientes e no nosso ecossistema a se desenvolver. No Brasil, a gente ainda tem um conhecimento em dados, em inteligência abaixo do que a gente precisa e como é que a gente ajuda. Quanto mais todo mundo tiver por dentro disso, todo mundo ganha. Então, por isso a gente estruturou algumas trilhas e experiências um pouco diferentes para a gente estar mais próximo e a gente compartilhar o que tem de melhor. Então, nós temos desde uma trilha técnica, onde a gente vai fazer conteúdos e aulas bem hands-on, bem sobre o conteúdo de quem quer construir coisas, desenvolver, né, engenharia, análise, a parte de data science, uma trilha mais negócio, pensando em quem quer gerar insights, que tipo de interpretação, como buscar comparações de tipo de análise focado em áreas específicas, em negócios específicos, é, coisas mais relacionadas à gestão de equipes de dados, então governança, roadmap, comprovar resultado, medir, como é que eu sei se eu estou tendo resultado, produtividade, várias coisas que normalmente as empresas e os clientes não têm, que a gente dentro de casa tem bastante bagagem, até sessões mais exclusivas e executivas aqui, eventos mais próximos, para um grupo mais reduzido aí de clientes, trazendo troca entre eles, benchmark entre clientes, trazendo gente referência de mercado para mostrar como está fazendo. Então, a gente tem uma série de iniciativas planejadas para que a gente possa contribuir, não só fazendo muito bem o que a gente já faz, mas para a gente também contribuir com conhecimento e com o progresso de todo mundo. Certo? Então, antes de entrar em engenharia de dados, acho que mais importante é a gente ter o plano de fundo sobre isso. Então, qual é o cenário atual quando a gente está falando de data analytics, que no fundo é tudo que envolve dados, análise, inteligência artificial, né? O nome foi abraçando mais coisas que entraram no nosso panorama. E aí acho que né, algo que a gente ouve e que eu imagino que a gente está todo atualizado, todo mundo por dentro o dado é o novo petróleo, o dado é o ativo mais precioso das empresas e a gente precisa saber usar os dados para que a gente consiga gerar boas análises e estar melhor com o nosso concorrente. Em geral, quando a gente vai ouvir alguma coisa sobre dados, muitas das vezes é sobre isso que a gente está falando. Porém, isso aqui é uma notícia muito velha. A frase dado é o novo petróleo e aquela revista que ficou famosa, ela é uma revista de 2006. Está perto de fazer 20 anos. Então, a empresa que está vivendo o cenário de que dado é o novo petróleo e a gente precisa começar a gerar valor com dado, é uma brincadeira, mas para a gente ter noção de como as coisas já passaram desde que isso começou a ser moda, né? É do tempo em que ainda não existia ostentação, mas se tivesse era ter um celular pendurado na cintura, assim. Então, a realidade da empresa hoje, o mercado, os desafios são completamente diferentes. E é isso que a gente enxerga aqui dentro de casa, é isso que a gente tem trabalhado junto com os nossos clientes, e é isso que nós estamos tentando desenvolver e transformar dentro da realidade dos clientes, seja em nível mais, né, de analista, de implementação, de execução, seja no nível mais executivo. Então, acho que isso é muito importante a gente entender que o tempo de fazer coleta de dados, de achar onde é que eu consigo encontrar respostas, já foi. O tempo de ficar tentando achar ver relatório de faturamento, já foi também. Por mais que vez ou outra isso seja realidade, se a gente está olhando para esse tipo de coisa, nós estamos defasados. O mercado brasileiro ele já por si é defasado em relação aos mercados mais modernos. Mas mesmo dentro do Brasil, a gente tem que avançar muito rápido dentro das coisas, porque já não é mais para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Então, qual é a mudança no panorama que nós estamos vivendo, né? Quando a gente estava olhando 20 anos atrás que o dado era o petróleo, a gente achava que dado era uma coisa escassa, a gente achava que o dado, a unidade dado, era uma coisa valiosa, que uma vez que a gente pegasse esse dado e refinasse, ele ia gerar um valor gigantesco para a organização, né? E aí, naquele momento, começou uma corrida grande por vamos construir um data lake, vamos acumular o máximo possível de dados, ele é uma riqueza e nós vamos fazer. Então, naquele momento fez sentido essa corrida para a gente conseguir ter um pouco mais
de compreensão e ter mais domínio sobre dados, sobre informação. Mas isso já não é mais uma verdade, isso já talvez não é uma visão moderna sobre dados, né? Que hoje, quando a gente pensa num ecossistema de dados, mais do que um petróleo e algo bruto a ser refinado, no fim, a gente tem uma visão de ecossistema, de conjunto, algo muito mais orgânico de funcionamento. E a brincadeira corpo humana, acho que ela é muito mais hoje representativa do que é o dado, né? Porque hoje a gente tem algumas coisas ali que são mandatórias para o sistema funcionar, então governança para conectar, para permitir, para dar velocidade, né, a infraestrutura de dados e a arquitetura que a gente vai movimentar para suportar tudo que nós vamos fazer, mas o dado em si, hoje o dado em si é como uma única célula, uma unidade, ela não tem valor nenhum, mas o conjunto delas, se tiver organizadas e tiver cumprindo uma função específica, aí a gente está tendo sucesso. Então, é a combinação, é a organização dessas informações para construir coisas que desempenham funções específicas e valiosas. Aí sim nós estamos construindo é, coisas legais, aí sim nós estamos progredindo. Então, hoje a gente vive uma realidade em que o dado ele já não é mais escasso, pelo contrário, ele é abundante. Hoje é muito fácil de você conseguir dado. Hoje, se a gente quiser obter dado de terceiros, comprar, trazer outras bases, antes a gente achava que só você tinha que construir, hoje já é mais barato, muitas vezes você adquirir um dado pronto, tratado, rico, e no final das contas não é sobre o dado da sua propriedade, talvez com poucos dados, mas muito bem organizados, você constrói uma estrutura muito mais valiosa e que entrega mais valor do que uma estrutura gigantesca cheia de dado e que no final das contas as coisas não se conversam. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem e o momento que a gente está vivendo tem a ver com conseguir fazer esse trabalho de estruturação e de organização. E por que que isso é importante? Não é para a gente montar o relatório do que aconteceu ontem. A gente está atravessando um novo momento, né? Então a gente está vendo, né, muito se falar sobre inteligência artificial, tá na moda, mas não é porque tá na moda que é uma moda, né? A inteligência artificial, ele não é só uma tendência, é algo que veio para mudar de fato como as coisas operam. Provavelmente desde a internet é a maior transformação que a gente vai ver, principalmente em relação à produtividade da gente como profissional. Então, uma empresa que fala, eu não vou usar IA ou eu vou ver como é que eu funciono, é como se fosse... Hoje em dia a gente vê, não existe ninguém que trabalha sem estar conectado na internet. Então, ou a pessoa se adaptou ou ela ficou para trás. E provavelmente quem não acompanhou perdeu muito espaço, perdeu muito tempo. Em inteligência artificial, a gente está vendo a mesma coisa acontecer. É complicado, porque tem muito barulho, tem muita gente falando sobre inteligência artificial, tem muita gente falando sobre coisas em inteligência artificial que não é de fato o que deveria, mas no meio dessa bagunça tem coisas muito importantes que vão acontecer. E o mais importante disso tudo é a base do que a gente vai fazer para trabalhar inteligência artificial tem a ver com o nosso dado. Então, é, no final das contas, as empresas que não tiver trabalhando bem o seu dado, não tiver domínio, não tiver organizado, não tiver absorvendo, provavelmente vai ter dificuldades muito grandes e é no negócio, né? Vai ter dificuldade de compreender melhor seu cliente, compreender melhor seu mercado, saber como ela agrega valor, como que ela cria um serviço agregando algo que de diferente. Isso vai cada vez mais fazer sentido e parte do nosso dia a dia. Provavelmente a gente vai ter uma operação muito mais lenta, muito mais ineficiente em relação aos concorrentes. Dado ruim, informação ruim, provavelmente a gente vai tomar decisões cada vez piores. Hoje, muitas das decisões passam por uma pessoa. Provavelmente, em algum momento, algumas coisas já vão vir mastigadas, ou para serem decididas sozinhas, ou como sugestões. Parece distante, mas não é tão distante. E a gente vai começar a receber, imagina, é como se a gente estivesse multiplicando. Hoje o resultado de alguém que envia um relatório ruim, ele é desastroso, é um monte de gente reclamando. Imagina uma empresa inteira sendo abastecida por sistemas, assistentes e um monte de coisa que nós estamos falando, espalhando o caos, que é predição errada, análise cheia de viés, tomando decisão que vai piorar a vida das pessoas. Então,
vai ser inviável a gente progredir nesse cenário e a conta de quem não conseguir se ajustar, ela vai ficar grande. Então, a gente precisa conseguir organizar a nossa casa para andar como é necessário esse capítulo que a gente está atravessando. E aí, por isso, nós chegamos no tema de engenharia de dados, né? Então, tem a ver com parte do trabalho que a gente faz aqui dentro da Inquest. A gente tem um time, pô, incrível aí de engenheiros, uma galera muito boa, que não só faz bem o trabalho, mas está sempre por dentro do que temos de melhores padrões, de ferramentas, de formas de trabalho. É, e a engenharia de dados é o processo necessário para a gente tratar e organizar os dados. Então, independente de quem vai fazer isso ou como vai ser feito isso, para a gente acompanhar essa nova tendência, para a gente conseguir organizar a informação que tem dentro de casa, a gente precisa de engenharia de dados. Então, mais do que uma trilha de treinamentos para a gente saber operar uma ferramenta, o mais importante é esse começo, a gente entender o big picture aí de onde nós estamos conectados. Então, a engenharia de dados é um recurso fundamental para a gente conseguir avançar na direção que a gente acredita e que é tão necessário. Beleza? Deixa eu só tomar um golinho de água aqui. E aí sim nós vamos entrar na parte mais específica. Então, entendendo a nossa trilha, né? Para nós aqui a gente criou os assuntos diferentes que nós vamos trabalhar. E dentro de engenharia de dados, isso é o todo que nós vamos cobrir ao longo das próximas semanas e meses aí. A gente vai seguir abrindo os convites, enviando as comunicações que nós temos para todo mundo se registrar. A gente está mesclando aulas, então vão ter aulas de engenharia de dados, na outra semana entra uma aula de uma outra trilha, e assim vai mesclando. Óbvio, cada um pode participar livremente do que sentir mais à vontade, super aberto aí justamente para que cada um possa acumular o conhecimento que achar mais valioso, mas também para que possa escolher, porque né, essa trilha de engenharia ela é a trilha mais técnica que nós vamos ter. Então é para a pessoa que de fato quer ser um analista, quer botar a mão na massa, é a pessoa que vai entender mais próximo da programação do dado. E aqui a gente está abrindo e caprichando no conteúdo para levar um negócio super rico e no nível de exigência que a gente tem para compartilhar com o nosso próprio time interno. Esse é o tipo de conteúdo que a gente está trabalhando também com um time interno para desenvolvimento, para nivelar, para desenvolver as pessoas. Então, é um, é um conteúdo super denso, super específico aí, mas para que, de fato, a gente compartilhe o que a gente tem de melhor. Então, dentro de engenharia de dados, só para vocês terem noção, a gente tem 12 aulas planejadas aí, que vão acontecer ao longo dos próximos meses. Hoje nós estamos fazendo uma introdução aqui, mas aí a gente começa a avançar na parte da camada bronze, então os conceitos de armazenagem de dados, depois nós vamos para a parte de ingestão, os pipelines, os fluxos de dados, vamos trabalhar camada silver, veja que a gente está trabalhando uma arquitetura super moderna aqui, camada gold, modelagem, tem 2 aulas aqui super densas sobre modelagem que no final do dia é o coração de quem trabalha dado, como que a gente organiza eles, como que a gente estrutura a informação em um formato que a gente tenha performance, tenha bom resultado, modelos semânticos aí que são talvez sopa de letrinha para alguns, mas que a gente vai entender mais no detalhe o que é e como usar. Aqui uma aula que vale ouro, né, de boas práticas e troubleshooting, que no fim é os erros mais frequentes que a gente vê acontecer, o que causa esses erros, que problemas, sejam erros de desenvolvimento, de performance das coisas. Então, aqui é aprendizado, lições aprendidas na veia para compartilhar, monitoramento, que aí depois é a gestão do ambiente, do que está acontecendo, e no fim, a parte de dados em real time, então inteligência em tempo real, ingestão e transformação de dados em tempo real, e consumo de dados em tempo real. E isso está até apartado porque o Thiago vai falar melhor aí, mas porque são coisas muito diferentes. Quando a gente está falando de dados em tempo real, a gente não está falando de agendar uma carga a cada 15 minutos ou a 10 minutos. Nós estamos falando literalmente de um formato mais moderno de trabalhar. E aí acho que aqui dá para todo mundo ter um pouco mais de noção
do nível onde a gente pretende chegar aqui com esse conteúdo. Beleza? Gente, agradeço a paciência aqui comigo nesses minutos e agora eu vou deixar o Tiagão dar sequência. Eu vou parar aqui o meu compartilhamento e aí ele pega do outro lado aí para dar sequência. Fechado, Vini. Tudo bem, pessoal? Tô vendo os nomezinhos aqui, alguns eu já conheço. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vou compartilhar minha tela. Vamos lá. Então, aqui é o calendário das aulas. Paramos aqui, vamos começar agora o conceito geral de engenharia de dados, tá, pessoal? Um ponto importante. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem ir mandando ali durante todo esse percurso aí no chat. No final, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas ali. Fiquem à vontade para perguntar o que for necessário, tá, pessoal? Se sintam livres para isso. Então, começando aqui o conceito de engenharia de dados como um todo, tá? De forma simples, explicando, a engenharia de dados é uma ponte entre os dados brutos, entre os sistemas de origem e os insights no final ali na ponta das entregas. Então, a engenharia de dados ela não é uma ferramenta, a engenharia de dados ela não é um cargo, ela é um processo, ela é um conjunto ali de tarefas, processos, que vão fazer com que esses dados eles percorram todo esse caminho do dado bruto até um dado que ele seja tratado, que ele deixe de ser ali o petróleo, vamos dizer assim, bruto ali, ele comece a ter valor no final para os usuários, para quem tá consumindo esses dados. E por ela não ser ali um cargo, muitas vezes quando a gente, principalmente vê projetos menores ou empresas menores com uma baixa maturidade dentro da cultura de dados, a gente pode ouvir a seguinte frase como, não, eu tenho aqui dashboards, eu tiro insights, mas eu não tenho engenharia de dados. Na verdade, como ela é um processo, você tem. Só que acontece muito esse caso do super-herói. Então, uma única pessoa que ela é incumbida de entender todo o processo ali com a área de negócio, entender quais são as bases de dados, fazer todo um processo de extração até levar o insight, construir o dashboard e acaba ficando com ela todo esse papel. E conforme as empresas vão amadurecendo dentro desse mundo de dados, elas vão percebendo que a separação dos papéis passa a ser importante. Então, onde que era apenas uma pessoa fazendo todo o papel, todo o trabalho, e tendo todo o peso nas costas e tendo que se virar, ela conseguia se virar porque eram problemas menores. Foram crescendo os problemas, surgiu-se a necessidade de duas pessoas. Então, uma pessoa só trata o dado, que esse cara pode ter ali o nome de engenheiro de dados, e outra pessoa pensa ali nos insights, nas análises, nos dashboards, e aí separou-se e conforme vão evoluindo, vão surgindo outros papéis, como um líder, coordenando, entendendo com as áreas de negócio quais são as necessidades, o que eles precisam, qual que é a regra de negócio, passando essa análise para o time e o engenheiro de dados tratando o dado e o analista construindo dashboards, trazendo insights em cima desses dados. E, por fim, a gente pode ver aqui nessa coluna, essa aqui, para quem ainda não conhece, é a nossa estrutura padrão de squad aqui da Enquest. Então, quanto mais evoluída dentro da cultura de dados a empresa está, mais vai se tornando visível e clara a necessidade de ter papéis separados. E até exemplificando aqui um pouco, tem aqui dois papéis bem complementares, vamos dizer assim. Então, um engenheiro de dados, um cientista de dados. Quando a gente fala assim, fala de forma rápida, muitas vezes a gente pode confundir ali, beleza, mas os dois não fazem a mesma coisa? Eles podem fazer a mesma coisa nesse perfil aqui do Superman, mas na prática, eles são dois perfis com habilidades totalmente diferentes. Então, enquanto o engenheiro de dados é um perfil ali com muito mais o viés técnico, muito mais o viés precisa saber linguagem de programação, precisa saber os conceitos todos de engenharia de dados, tem um conceito forte com banco de dados, com programação. O cientista de dados, ele já tem um outro viés mais estatístico, mais negócio, mais visualização.
Então, por isso que é importante, conforme a gente vai amadurecendo, as empresas vão amadurecendo dentro da cultura de dados, vai se tornando cada vez mais evidente essa separação, mas o mundo real, muitas vezes, é esse perfil aqui que a gente está mostrando. Posso, Claro. até aproveitando o gancho, o Thiagão, vou dando uns palpites aqui no meio, interrompendo, mas acho que é legal para todo mundo pensar, porque assim, ó, o que você mostrou ali do nosso time, esse é o desenho de uma squad hoje nossa, quando a gente está trabalhando um projeto importante, quando a gente está dentro de uma estrutura que precisa de velocidade e tal. Então, no fundo, a gente entende que essa é a combinação mais bacana do ponto de vista de papéis. Às vezes você pode ter mais de uma pessoa e vai mexendo ali, né? Mas esse desenho mostra muito que, no final das contas, tem a ver com o estágio em que cada empresa está. Por quê? Porque às vezes você vai aprender né? Cada um tem que olhar para dentro de casa, ou quando tem um parceiro ou tem alguém ali que ajuda, né? O papel é ajudar você olhando dentro de casa qual é a realidade hoje, qual é a estrutura que eu tenho e qual é o nosso panorama real, qual é o nível de investimento que a gente faz em dados. E a partir disso, definir o nosso formato de trabalho. Porque muitas vezes o que as pessoas fazem é: eu vou, entendo qual é uma arquitetura de referência, vou ver como estão fazendo, vou num evento e vejo como o iFood estruturou o stack de ferramentas e a arquitetura dele. E aí eu volto para casa e dentro de casa é a realidade onde a área de dados é o Superman trabalhando sozinho. Não vai sair nada. Porque não vai dar tempo de fazer, ou o cara faz engenharia ou ele faz governança. Então, isso aqui, no final das contas, tem a ver com quando a gente pensar em engenharia de verdade, em estruturar os processos, em fazer de um jeito que funciona, dá para fazer coisa incrível. Mas o tempo que você precisa para fazer isso, tem que ter alguém com janela necessária para fazer isso. Então, essas escolhas, elas são importantes aí, e é por isso que também a gente está trabalhando do outro lado. Planejamento, investimento, como que se organiza para todo mundo entender como é que faz isso aí funcionar. Boa, Vini. E continuando aqui, então, a engenharia de dados ela não é uma ferramenta, ela não é um cargo, ela é um processo. E ela não nasceu hoje. Então, a necessidade ali de buscar dados, utilizar dados, ela, acho que desde que começaram os sistemas de informática, nasceu-se a necessidade de acessar esses dados e analisar esses dados. É, e essa aqui é uma evolução só para a gente entender como que, como que estamos, mas da onde a gente veio. Então, antigamente a gente tinha ali os silos de dados, que eram basicamente os sistemas ali separados, cada um ali com a sua linguagem, cada um com o seu formato, e as empresas tinham que se contentar com isso. Então, tinha lá o dado financeiro, que não cruzava com dado de produção. De alguma forma, eles tinham que analisar separado e trazer alguns insights, e foi aí que surgiu a necessidade ali é, do Data Warehouse, que seria para centralizar e cruzar e fazer sentido com que essas informações que estavam antes em sistemas separados passassem a se juntar e responder outras perguntas. Então, talvez no passado, quando começou a surgir os sistemas, responder uma pergunta somente de financeiro fazia sentido, responder uma pergunta somente de produção também fazia sentido. Com o tempo, surgiu a necessidade de responder perguntas que tinham a ver com financeiro e produção, e o Data Warehouse ele surgiu muito para unir esses sistemas e responder essas perguntas. É, com o avanço disso, então o Data Warehouse juntava ali sistemas, com o avanço disso surgiu os Data Lakes, porque não tinham apenas tabelas de sistemas que tinham informação. Então, tinham outros formatos de arquivo que também tinham informação e essa necessidade de buscar os dados desses formatos, e o Data Lake, ele é ele é um local onde ele permite com que você armazene tanto arquivos de CSV, quanto os Excel, quanto música, quanto qualquer formato ali de arquivo. Ele é um repositório para armazenamento de arquivo, estruturado ou não estruturado. E, beleza, ele continuava ali dentro da sua empresa. E com o avanço, tanto o Warehouse quanto o Data Lake, eles foram para a nuvem. Isso daqui surgiu por uma necessidade também, principalmente, né, uma necessidade de expansão.
de crescimento, de escalonar e tudo mais. E o próximo passo, deixa eu até diminuir aqui, o próximo passo foi a criação, o surgimento dos lake houses, Data Mesh, Data Fabric. Então, tudo isso, o agora que a gente está é justamente nesse momento. Lake House, Data Mesh, Data Fabric, e muitas vezes a gente vê desafios de empresas que elas têm um problema atual, um problema de dado que tem que ser resolvido com tecnologias atuais, então está tentando responder perguntas utilizando os conceitos mais novos de Data Lakehouse, Data Mesh e tudo mais, pensando em nuvem, e quando a gente olha para dentro de casa, eles ainda estão no Data Warehouse, plugado ali com um Pentaho, e aí esses casos não se conversam, porque problemas atuais, mais complexos, com desafios atuais, eles exigem, querendo ou não, um pensamento atual também, com ferramentas atuais, com plataformas atuais. Beleza? E continuando, falando um pouquinho aqui das plataformas tradicionais. Antes da gente falar do presente, a gente tem que entender um pouquinho o passado. Então, as plataformas tradicionais de dados, elas surgiram justamente para dar acesso para as pessoas aos dados que elas não tinham acesso. Então, estávamos lá no nosso passado com os nossos silos de dados e a gente precisava unir essas informações em algum lugar e criou essas plataformas, essa metodologia de engenharia de dados para responder esses problemas e resolver esses problemas. Então, elas são um grupo de serviços e tecnologias que eles trabalham separado. Então, até pegando o exemplo do Pentaho ali, que eu já trabalhei muito, gosto da ferramenta, mas ela é uma ferramenta ali já mais antiga. Então, se você tem, por exemplo, um Pentaho trabalhando, ou você tem ali uma outra ferramenta, um Integration Services trabalhando para fazer a extração, para fazer a modelagem, você tem um SQL lá dentro de um banco de dados SQL dentro de uma máquina local, você tem ali alguns outros serviços para disponibilizar esse dado. No fim, você tem um monte de serviço, um monte de tecnologia que faz bem o seu trabalho, mas elas não foram feitas para se interconectarem. Então, você tem um trabalho extra, além de você conseguir fazer com que uma parte de extração de dados, ingestão de dados, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ou a parte de modelagem de dados, bem, você tem que também se preocupar em como você vai fazer o dado que foi ingerido cair dentro dos bancos de dados que você tem na empresa e depois esse banco de dados que tem na empresa cair dentro de um dataset que está talvez em um outro serviço. E além de tudo isso, você também tem a preocupação de como você vai gerenciar e governar todas essas ferramentas, cada uma com as suas regras, cada uma com a sua dificuldade, cada uma com a sua governança, cada uma com seus acessos, cada uma com seus custos. Então, o que era para resolver um problema simples de acesso de dados, vai se tornando ali um Frankenstein, porque você tem várias partes que talvez façam bem o seu trabalho, e no final você tem todo um trabalho de, beleza, surgiu agora o Big Data, e a minha ferramenta ali de ETL não se conecta com Big Data. Beleza, mas eu descobri que tem talvez uma outra ferramenta que eu vou fazer a extração do Big Data para cair na minha ferramenta atual de modelagem. E aí você vai compondo ali realmente um Frankenstein com um monte de ferramenta, um monte de tecnologia para entregar o insight no final, que realmente o que importa é o que de valor a gente vai entregar com esse dado. Não é o dado em si, senão a gente mediria os resultados do trabalho de engenharia por terabyte, mas na prática a gente mede ali por quanto que a gente teve ali de receita ou quanto a gente economizou de custo com base nos dados. Beleza? E também tinha pouca margem para evolução. Como eu comentei ali, talvez nos anos 90, a velocidade que a tecnologia avançava era uma. Hoje é muito rápido. Então, a gente estava falando de há 2 anos atrás como algo que parecia o Terminadores do Futuro, algo muito longe. Agora a gente já está vivendo o ChatGPT é um novo Google, é algo que a gente usa no dia a dia, algo que nos apoia no dia a dia, e não e é algo que está muito presente. E a gente está vendo cada vez mais a tecnologia evoluindo. Então,
ter uma plataforma tradicional com esses serviços todos separados vai se tornando cada vez mais inviável quando a gente vê a velocidade que a tecnologia está andando. Com o tempo vão surgir outras formas de armazenar o dado ali no sistema de origem, talvez outras formas de integração, outras formas de captura, que os sistemas tradicionais eles não foram feitos nem estão prontos para compor, para suprir isso. Beleza? Plataformas modernas, o que mudou? Com a velocidade, justamente pela velocidade com que as coisas foram evoluindo, começaram a surgir, por exemplo, bancos de dados muito gigantes, muito grandes, os big datas, e essas plataformas tradicionais, elas já não suportavam. A velocidade que os dados deveriam ser atualizados, essas plataformas tradicionais também não suportavam. Então, surgiu essa necessidade de modernizar. E aqui tem dois exemplos, tá? Uma do GCP, uma da AWS, já plataforma que é conhecida como plataforma moderna. Então, ela foi idealizada para trabalhar com grande quantidade de dados, grande variedade, o tipo de dado, como eu comentei, a velocidade das transações e tudo mais. Ela é modularizada. Então, antes, quando você tinha ali na plataforma tradicional, caso você precisasse de um novo banco de dados para você disponibilizar para a área de negócio, você tinha que ligar para sua infra construir ali um computador, montar um computador, plugar na rede, liberar acesso de IP, e tudo isso ia gerar tempo, ia gerar ali um custo, e ainda se fosse só não quero uma máquina só para eu fazer um teste, isso daí era um parto, porque não tem como ter a máquina e depois dester a máquina. Então era uma grande dificuldade, e a plataforma moderna já é modularizada. Então, caso você precise de um recurso, você pode instanciar esse recurso, utilizar esse recurso. Caso você não precise mais, você consegue matar esse recurso e não utilizar. Caso você queira ampliar sua capacidade, é fácil também, justamente porque ela foi construída para que ela funcione assim. E também, uma outra característica dela, que diferente da plataforma tradicional, ela foi feita para ter fácil integração entre os recursos. Então, recapitulando ali na tradicional, eu tenho meu sistema, preciso me preocupar como eu vou conectar o meu ETL no sistema, preciso saber se tem conector, preciso saber se depois, no banco de dados que eu vou salvar o meu dado, tem conector, se tem integração. Então, tudo isso daí, a plataforma moderna, já a gente não precisa mais se preocupar, porque ela foi feita para ter essa fácil integração entre todas essas caixinhas que compõem a engenharia. Menor custo, justamente porque a gente consegue fazer uma gestão, não preciso deixar lá o computador ligado o tempo todo, se queimar alguma coisa, ter que ir lá trocar, porque ela já tá tudo instanciada e a gente consegue fazer esse controle. Maior colaboração e integração entre os times de negócios e técnicos. Então, até pegando depois ali uns exemplos mais claros, na plataforma tradicional era muito cada um por si. Então, era o engenheiro de dados que estava lá trabalhando dentro do mundinho dele. O trabalho dele era entregar o dado dentro de um DW e fim. O que vai acontecer depois disso já não era problema dele. E quando a gente pensa uma plataforma já moderna, é tudo colaborativo. Então, o engenheiro de dados, o cientista de dados, o analista de dados, a área de negócio, todo mundo está trabalhando dentro de um mesmo ambiente. O que um faz afeta o outro e automaticamente está integrado com o outro. Então, uma alteração, uma melhoria, uma tabela nova que foi criada, já fica disponível de fácil acesso para o analista de dados, que já de fácil acesso ele consegue disponibilizar para as áreas de negócio, então todo mundo consegue trabalhar junto, e um maior controle de segurança, justamente por ela ser construída de uma forma integrada e todos os recursos eles serem feitos de uma forma integrada, a segurança é feita também de uma forma integrada. Então não preciso liberar acesso a um recurso, depois liberar acesso a outro, a outro, a outro, e esqueci de liberar o acesso ou tirar o acesso de um recurso, toda a minha segurança está comprometida. Dentro de uma plataforma moderna, a gente já tem esse controle de segurança integrado. E aí, só um disclaimer aqui, que aqui tem aqui os dois exemplos aqui da AWS e do GCP, porque elas são plataformas modernas, pelo conceito, mas elas têm também ali um trabalhinho
que foi muito baseado nas plataformas tradicionais, porque você precisa subir serviço, você precisa instanciar recurso, caso você esqueça de você subir uma máquina, subiu ali um recurso para fazer um teste, para fazer um desenvolvimento, e esqueceu de desativar esse recurso, você vai ter essa história do menor custo vai ser uma mentira, porque você vai ter um custo ali que você não precisaria ter. Então, ela é uma plataforma moderna, mas você ainda tem um trabalho para subir cada um deles e tudo mais. Beleza? E só vale, Thiago, deixar bem claro. Por que que nós estamos pontuando isso? Teve muita empresa que avançou, estruturou uma plataforma de dados usando os serviços, principalmente das nuvens líderes, GCP, Google, Microsoft. O ponto é, cada serviço tem um custo. Então, um serviço de dados em tempo real, um serviço de ETL, um serviço de storage, um serviço de banco de alta performance, depois um trabalho de ciência de dados. Cada coisa que você vai fazendo é um serviço diferente, com um custo diferente, com uma gestão diferente, e administrar isso é complexo e trabalhoso. Então, essa talvez seja a maior dor que a gente entende, não é que é uma plataforma que não é habilitada, não, mas o custo de administrar, a quantidade de gente que precisa para cuidar disso e rodar redondo, em geral, é muito mais trabalhoso que o que a gente vê de mais recente. Então, acho que esse é o ponto legal aí também para deixar claro para todo mundo, com base no que a gente tem visto, né? Não, perfeito. E até a gente está falando aqui da AWS, está falando de GCP, mas quando a gente está falando até da Microsoft mesmo, quando a gente fala do Data Factor, está falando do Synapse, está falando aqui do Databricks, quando a gente vai compondo esses serviços, ele funciona também daquela mesma forma, tá? Então aqui é mais um exemplo. Então, na Microsoft, dentro da Azure, uma única plataforma com todos os recursos e serviços já integrados, prontos para uso. Então, a Microsoft ela considera as duas principais plataformas modernas de dados, o Azure Databricks e o Microsoft Fabric, como as duas principais plataformas. Tem aqui o desenho delas aqui, o do Fabric muito mais simples, porque vai ser o principal ponto que a gente vai mergulhar nos próximos minutos durante esse treinamento. Beleza? Então, falando um pouquinho aqui do Fabric, Microsoft Fabric, e antes de eu entrar ali em todo a sopa de letrinhas, todo o cardápio ali do Fabric, acho que vale o que é o Microsoft Fabric, como que ele surgiu e qual a necessidade. A Microsoft ela percebeu que, apesar das plataformas modernas terem resolvido vários problemas, todos os problemas ali que as plataformas tradicionais elas acabavam não resolvendo ou acabavam gerando, como o Vini disse, tinham-se outros problemas que precisavam ser resolvidos. Então, principalmente a integração entre os serviços e a simplificação de pontos como a governança, pontos como o controle de custos. Então, a Microsoft ela criou o Fabric, que foi basicamente pegando os principais produtos de dados que ela já tinha dentro da Azure, que era o Data Factor, Synapses, e o Power BI, que já quando surgiu o Fabric, ele já era líder de mercado já em visualização de dados, e criou o Fabric, que é esse produto unificando todos esses serviços. Então, é um único serviço que você paga, que você contrata, e você tem acesso a todos os serviços, todos os produtos de dados que a Microsoft ela já tinha dentro ali do ambiente dela, pelo mesmo preço. Então, se aprofundando um pouquinho aqui na plataforma do Fabric, eu vou acabar dando aqui alguns alt tabs aqui, porque eu quero mostrar ali o mundo real, da mesma forma que a gente mostrou que muitas vezes o mundo real ali dentro da engenharia de dados é ter ali o super-herói. Aqui eu vou mostrar no slide e também vou mostrar lá dentro do Fabric onde que estão cada uma dessas coisinhas e como funciona, beleza? Então, pensando em armazenamento aqui, o armazenamento, o Fabric, ele disponibiliza algumas formas de você guardar o seu dado.
os dois principais ali que eu gosto de enfatizar é o Lakehouse e o Warehouse. O Warehouse, eu acabei já explicando lá no começo, mas nunca é demais, mas o Warehouse ele serve para armazenar dados estruturados, dados em tabela, então ele é perfeito ali se você tem um sistema, um banco de dados, trazer esses dados para o Warehouse, formato bonitinho, com nome da tabela, tipagem de dados e tudo mais. E o Lakehouse, ele é a junção do Warehouse com o Data Lake. Então, o Warehouse ele veio para armazenar dados estruturados. Surgiu-se a necessidade de trazer dados não estruturados ou semi-estruturados, como imagens, como música e tudo mais, e criou-se o Data Lake. O Lakehouse ele é a perfeita combinação entre o Warehouse e o Lakehouse, porque nele você pode armazenar dados não estruturados, você pode armazenar arquivos, mas você pode armazenar também dados estruturados. Então, tem os Delta Lakes lá dentro do Lakehouse, tem as tabelas que você consegue fazer uma consulta SQL se você precisar, você consegue verificar ele tabularzinho, então ele tem essa vantagem. E aí até uma dúvida quando eu levanto esse ponto do Lakehouse, ele ser a perfeita combinação entre o Data Lake e o Warehouse, beleza, se ele é tudo isso mesmo, por que que eu não utilizo sempre o Lakehouse no lugar do Warehouse? E tem alguns pontos que a gente precisa verificar quando a gente vai escolher a forma de armazenar os dados. Então, a melhor escolha leva em conta o formato do arquivo, o consumo de recurso lá dentro do Fabric, a velocidade de escrita, a velocidade de consulta, os outros recursos que estão envolvidos dentro desse armazenamento. Então, como que você vai conectar esse dado, qual vai ser a metodologia que você vai usar para ingerir ou você vai usar para consultar e transformar. O perfil de consumo, se vai ser só um ambiente que você vai armazenar ou se o usuário final vai ter acesso. Então, tem um monte de perguntas que você precisa definir para escolher qual que é o melhor método. E aqui eu coloquei até quais das próximas aulas, quais que a gente vai mergulhar e aprender cada vez mais. Então, falando um pouquinho esses quatro carinhas aqui, o Datamart, para quem já tinha o Power BI ali, o Premium por usuário, o PPU, já conhecia, então ele é uma forma de você armazenar o dado para consumo ali dentro do Power BI, e ele tem ali um limite, ele não é para grandes quantidades de dados, grandes volumes de dados, ele é para um pequeno volume de dado. A gente tem o Lakehouse e o Warehouse, que eu mencionei agora, e a gente tem também o Event House, que ele é um armazenamento feito para consumo de dados em tempo real. Então, você buscou o dado, você consegue ou consumir ele num dashboard, ou você pode também armazenar ele, e ele tem uma tecnologia que permite com que essa escrita seja muito mais ágil do que se você salvar dentro de um warehouse ou de um lakehouse, os tradicionais. Beleza? Eu vou mostrar aqui dentro do ambiente. Então, eu coloquei aqui os dois principais, até para vocês verem ali, apesar que os dois são Lakehouse, eu vou mostrar um exemplo de um warehouse, mas dentro aqui do Lakehouse, deixa eu dar um passo antes. Para quem não conhecia, prazer, eu sou o Fabric. Então, esse aqui, para quem já conhecia o Power BI, talvez esteja falando, não, Thiago, você é um mentiroso, porque isso é um Power BI. O Power BI, o Fabric, ele foi incorporado dentro do Power BI. Então, aqui no cantinho, para quem tem o Power BI e tem o Fabric, vocês vão reparar que tem essas duas caixinhas aqui falando, você quer só utilizar os recursos do Power BI ou você quer utilizar os recursos do Fabric. Caso você tenha o Fabric ou esteja na capacidade de avaliação, no período de avaliação, você tem acesso a esses dois botõezinhos. Eu acho que está pequeno para vocês, ou vocês estão conseguindo ver? Acho que consegue ver, né? Show. Então, esse aqui é o Fabric, e dentro do Fabric, aqui, quando a gente vai aqui em novo item, a gente tem uma série de recursos que a gente pode utilizar. Então, que o obter dados, que é a ingestão, o armazenamento e tudo mais. A gente vai passar por cada um desses
cada uma dessas caixinhas não, porque senão a gente precisaria talvez de algumas semaninhas aqui para passar no detalhe, mas durante as próximas aulas, com certeza, esses assuntos aqui eles vão ser abordados, beleza? E aqui falando sobre o Lake House, agora eu vou acessar ele. Então, o Lake House, como eu comentei, ele tem uma camada de tabela. Não se engane, porque por trás dessa tabela aqui, ele tem uma série de arquivos ali por trás, arquivos do tipo Parquet. E aí, por que do tipo Parquet? O que é esse negócio de Data Lake, Delta Lake que você está falando? O que ele faz? Qual que é a diferença? Isso aí tudo vocês vão ver ali na primeira aula de armazenamento, tem esse conteúdo. E além dessa parte aqui de tabelas, a gente também tem a possibilidade de gravação de arquivos. Então aqui, por exemplo, a gente tem alguns arquivos aqui do tipo JSON, tem aqui alguns arquivos do tipo HTML, se eu não, isso aqui é HTML, e assim por diante. Então ele permite tanto salvar os arquivos no formato deles de origem, quanto caso você esteja plugando, por exemplo, dentro de um banco de dados, você consegue salvar aqui já no formato de banco de dados. E o Warehouse, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar uma pasta. Tem aqui um Warehouse, isso aqui é um Warehouse. Beleza? O Warehouse, ele é simplesmente aquele topo no formato de tabela. Então, para quem já está habituado com banco de dados, está habituado também com Warehouse. Então, a gente tem aqui os esquemas, e a gente tem dentro dos esquemas aqui, nesse caso aqui não tem nenhuma tabela, mas a gente tem as tabelas, as views, as procedures, tudo aquilo que a gente consegue fazer dentro de um banco de dados, a gente consegue fazer dentro do Warehouse do Fabric também. Beleza? E o terceiro exemplo é o Event House. Eu não tenho ele criado aqui nesse momento. Tem até um outro modelo aqui que não está lá, que é o banco de dados espelho, que é um SQL padrão. Quando a gente for falar sobre ingestão, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ele está pausado, mas ele vai fazendo o espelhamento entre a sua base de origem e destino e salva dentro de um banco de dados SQL padrão aqui na nuvem do Fabric, para você também poder consumir seus dados, poder alimentar outros sistemas, alimentar dashboards e tudo mais. Beleza? Beleza. Continuando, falando sobre gestão de dados, então tem aqui também um cardápio bem amplo aqui que pode ser utilizado. E aí, tá bom. Tem várias formas aqui de a gente buscar os dados, tá? Então tem os formatos. Deixa eu até. Opa, é que saiu aqui os quadradinhos. Então, tem alguns formatos que a gente faz via carga agendada. Então, a gente pode buscar a carga agendada via pipeline, fazer uma cópia do banco de dados. Então, eu posso agendar a cada meia hora para esse pipeline ir lá buscar meu dado e trazer para um data warehouse. Ou através de notebook, hardcode ali em PySpark, Python para buscar também esse dado. Via Dataflow Gen 2, que é algo mais low code ou no code, caso você não tenha familiaridade ali para você buscar o dado em linguagem de programação ou não quer utilizar o pipeline, você pode utilizar também o Gen 2 e também tem os espelhamentos e o real-time. E aí, beleza. Tiago, se existe o real-time, por que a gente não faz todas as cargas de real-time? Porque também tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Quanto de recurso do Fabric que a gente vai gastar, porque dependendo da quantidade, vale mais a pena a gente fazer uma carga de tanto em tanto tempo do que um real-time. Qual a necessidade real do negócio? Porque se é um dado que vai ser utilizado, é um fechamento que é utilizado uma vez por mês, não faz sentido a gente ter real-time também. Então, existe uma série de aspectos que a gente tem que analisar para definir qual que vai ser a melhor forma de fazer a ingestão desses dados também. E aí, tudo isso
qual vai ser a melhor forma, como faz de cada uma das formas, como eu faço via pipeline, via flow, via notebook, espelhamento, real time. Vocês vão ver também ali na primeira aula ali de ingestão de dados e também tem uma parte específica ali na aula 11 falando só sobre real time, como que a gente ativa esse serviço e começa a trazer esses dados. Pegando só para aproveitar Claro? esse gancho, né? E reforçar. Aqui nós estamos dando um overview no fim do que vem pela frente, você está dando pelo menos uma primeira visão sobre a plataforma, sobre o que as pessoas estão enxergando ali dentro, né? E aí, Anderson, por isso que essa é uma trilha super técnica, porque no final das contas, puxar um dado, carregar uma planilha, gerar um gráfico, isso é moleza. Agora, quando que eu faço uma ingestão por, por arrastando caixinha e só fazendo coisa sem precisar codificar? E quando que eu faço algo que eu preciso mandatoriamente codificar? Qual a diferença do ponto de vista de performance e de custo para a empresa se eu trabalho só de um lado para o outro? É esse nível de detalhe que a gente está estruturando e que a gente vai chegar para quem quiser na prática saber fazer essas escolhas, que é o nível das decisões que a gente toma aqui quando a gente está construindo um projeto de altíssimo nível. Então, às vezes, quando a gente está fazendo uma demonstração de plataforma, tudo parece super fácil, só arrastar e puxar e fazer. Mas o dia a dia, quanto tempo você trabalha com isso? Pô, são 10 anos. E ainda tem problema que você demora para achar uma solução. Então, a gente está trazendo aqui a vida real aqui de como fazer as coisas dentro de cenários complexos e que precisam de conhecimento, né? Perfeito, e não existe solução mágica, né? Isso daí é o grande erro quando a gente vai fazer o desenho ali de uma solução, uma arquitetura, é tentar copiar a solução do vizinho, falando o vizinho usa só Lakehouse, usa só notebook, então vamos nesse caminho. E na verdade cada caso é um caso, e durante essa trilha ali, durante essas 12 aulas, a gente vai entendendo e vai aplicando. Beleza? Falando um pouquinho também sobre preparação e transformação. Depois eu dou um panorama geral ali dentro do Fabric, para não ficar dando alt tab, mas a gente também tem uma série de formas da gente fazer a preparação do nosso dado. Então, nosso dado estava bruto, eu quero transformar ele para armazenar, para ele ser consumido. Eu posso fazer via notebook, então hard code ali. Eu posso fazer via Flow também, low code ou no code, só clicando e arrastando. Posso fazer via pipeline, utilizando queries SQL, utilizando scripts Python, PySpark. Então, tem várias formas que você consegue utilizar para você tratar o seu dado. E nesse caso também tem uma série de parâmetros que você precisa analisar para definir qual que é o melhor caminho. Então, qual que é a sua origem e o destino, se você está utilizando dados em tempo real ou não, se você tem o conhecimento, ou seu time tem o conhecimento na linguagem de programação. Vou pegar, por exemplo, o notebook em PySpark, ele é ótimo para fazer a modelagem, mas se o seu time talvez tenha 10 pessoas que conheçam o SQL e só uma pessoa fazendo PySpark, não se paga a escolha de um notebook, por melhor assim, mais flexível que ele seja, porque o SQL também resolve os problemas e tem um consumo parecido com o notebook. Então, tudo isso também a gente vai vendo ali. Tem 4 aulinhas ali que a gente vai falar bastante sobre modelagem de dados e como que a gente vai utilizando cada um desses recursos. E beleza, falando um pouquinho aqui sobre visualização. Visualização, putz, Thiago, não era sobre engenharia? Sim, era sobre engenharia, mas saber, principalmente o pensamento mais moderno, vamos dizer assim. Então, pegar o dado e gerir o dado, entregar o dado só pelo dado, ele não gera valor nenhum. Então, entendendo como esse dado vai ser consumido, como que esse dado vai ser entregue, como que esse dado vai ser servido, é possível construir ali um pensamento de como a gente vai fazer a modelagem desses dados e como a gente vai disponibilizar esses dados. E aí, inclusive, a gente tem 2 aulas só de camada Gold ali. Acabei nem colocando aqui a outra, mas a gente tem 2 aulas só de camada Gold, que é justamente como a gente pensa na modelagem para o negócio, visualização para o negócio, que é a camada final de entrega do dado, modelos semânticos e também ali em armazenamento e consumo, pensando no, no real time.
Continuando aqui, análise em tempo real. Então, eu acabei falando em todas as etapas, tem ali uma caixinha em tempo real, e o Fabric ele também trabalha de uma forma, tem uma, uma seção especial ali só para real time. Falei já de tudo isso, Event House, e acho que só o ativador que eu acabei não falando. Então a gente vai ter ali 3 aulas falando em real time e um ponto importante, que qual que é a diferença ali quando a gente está falando da ingestão em tempo real e a ingestão programada? Porque se eu programar uma carga de 1 em 1 minuto, isso não é tempo real, não é real time. Se eu programar minha carga de 2 em 2 segundos, isso não é real time, porque o real time é muito mais um conceito do que o tempo. O que eu quero dizer enquanto você está fazendo a programação de uma carga, o seu sistema está indo lá buscando o dado na origem e trazendo para o destino. Real time é o oposto. Você está empurrando o seu dado lá da origem para o destino. Então você não está indo e voltando. Toda vez que acontece um evento, quando acontece uma modificação, quando acontece uma inclusão, o seu sistema ele empurra esse dado para dentro aqui do Fabric, e aí tem esse activator aqui, que ele é esse agente, vou colocar entre aspas aqui, que ele vai monitorando, ele fica ouvindo a sua base de dados, e toda vez que tem uma alteração, ele traz para cá, e a gente também vai ter 3 sessões específicas ali, só falando de real time. Eu ia só aproveitando, é, e acho legal isso tudo que você está mostrando, Tiagão, porque hoje dentro dessas plataformas modernas, você tem escolhas diferentes de fazer, escolhas diferentes de como você vai tratar essa informação. Ou seja, eu consigo fazer uma carga, agendar e puxar um dado, que é o padrão mais normal. Eu tenho formas de fazer igual você acabou de explicar, em tempo real, em que eu vou acionar um evento e toda vez que eu inserir uma nota fiscal, ela já né, reflete e empurra esse registro para dentro do minha plataforma de análise e eu, em teoria, teria em condição de já consumir esse registro. E a gente tem até as coisas mais modernas aqui de espelhamento, de atalhos. Então, eu conseguiria ter como se fosse um espelho automático do banco de dados, talvez de algum sistema, atalho para eu fazer uma consulta direto no meu sistema transacional aqui dentro da plataforma analítica, sem eu precisar fazer job e incrementação, toda essa parafernália toda. Então, hoje, mais do que saber codar, muitas vezes o trabalho de um bom engenheiro é entender o que tem de recurso para ele saber o que é o remédio certo para cada tipo de problema. Então, é nessa resposta que normalmente gera muita tristeza, que parece, puta, mas não tem um jeito padrão, não é só repetir a mesma coisa? Pode, mas provavelmente vai ficar lento, vai gastar mais tempo para desenvolver do que precisava, vai gastar mais dinheiro. Então, saber construir essa estrutura e saber para esse tipo de situação nós trabalhamos assim, para esse tipo de situação nós trabalhamos assim. E aí dentro sim criar alguns padrões. Então, acho que isso que nós estamos vendo, como fazer isso e como fazer de uma forma gradual, né? A maturidade é eu começo pelo feijão com arroz, aí depois eu vou acrescentando uma parte nova, aí até eu chegar nessas informações mais real time. Acho que é esse o papel e a bagagem que a gente consegue despejar e trocar aqui com o nosso time. Perfeito, perfeito. E por último, mas não menos importante aqui, a parte de ciência de dados, a gente não vai abordar durante essa trilha aqui de 12 aulas. A gente vai ter ali uma trilha específica de data science, bem pesada, falando de conceito, falando de estatística e também como que a gente aplica dentro do Fabric com os recursos que a gente tem dentro do Fabric. Mas quando a gente está falando da plataforma moderna, é justamente nessa teoria, vamos dizer assim, que a gente tem engenharia, a gente tem visualização, a gente tem ciência de dados, a gente tem governança, a gente tem tudo aquilo que é necessário para servir ali o dado dentro de uma única plataforma de uma forma integrada. Então, também tem, quando você contrata o Fabric, você já tem esse módulo de ciência de dados, e aí, é claro, um dado bem trabalhado, o papel do engenheiro de dados é trabalhar bem esse dado para ele conseguir entregar para o cientista de dados conseguir tirar insights. Então, um dado bem trabalhado traz bons insights. Um dado talvez mal trabalhado, ele pode trazer insights errados. Então, tem todo esse trabalho de engenharia de dados, por mais que seja ali uma outra aula, mas tem o nosso trabalho como engenheiro também plugado
nessa ponta. E é isso. Estamos em tempo? Legal. Não, acho que vale. Eu vou dar uma navegada aqui rápida, só para vocês verem. Então, mostrei aqui os warehouses aqui e os lake houses. Em gestão, só para não ficar, quando eu estava falando de um pipeline para fazer ingestão, a gente tem algumas coisas mais simples, como simplesmente aqui uma cópia de dado, como a gente pode ter também alguns pipelines ali mais complexos, que ele vai gerando log, vai gerando alertas. Tá bom, Thiago, qual que eu uso quando? Tudo isso daí, caso a caso, a gente vai ver durante as próximas aulas, as aulas de ingestões. E além aqui do pipeline, só vou abrir um notebook aqui para vocês entenderem quando eu falo com low code ou hard code. Isso daqui é uma ingestão feita via notebook, que tem aqui um monte de parâmetro e é tudo na unha para a gente poder trazer o dado que esteja na nuvem. E aqui também a gente vai entender quando que a gente é preferível utilizar o notebook para trazer um dado, quando é preferível usar um pipeline, quando é preferível usar um Dataflow. E para não deixar de passar também pela transformação, a gente vai ver basicamente as mesmas coisas. Então, a gente tem transformações aqui via Flow, via notebook, e também a gente consegue criar atividades aqui de script. Cadê o script? Aqui. Script, que eu posso criar os meus códigos SQL dentro dessa atividade. Então, se eu quiser tratar o meu dado pelo notebook, se eu tiver conhecimento só de SQL, eu consigo. Se eu quiser tratar via pipeline, utilizando o PySpark, eu consigo também. Então, são algumas formas ali que a gente consegue trabalhar os dados e armazenar e disponibilizar os dados dentro do Fabric. Beleza, acho que eu passei por tudo. Acredito que sim. Show de bola. É isso, gente. Nós vamos encerrar aqui pelo horário para respeitar o tempo de todo mundo. Queríamos muito agradecer a presença de todos, dedicar aí 1h30, que é uma janela longa aí, para estar junto com a gente. Hoje foi um conteúdo bastante geral, mais amplo aqui, e aos poucos a gente vai aprofundar, mas tenho certeza que a gente vai compartilhar bastante conhecimento legal aqui. Nós estamos caprichando bastante, então queria agradecer muito o tempo de todos e a gente se vê numa próxima. Eu recebi as mensagens ali, a gente vai compartilhar quem participou, o link da gravação para vocês poderem encaminhar. A gente está ajustando um pouco ainda o formato, então sintam-se à vontade a sugerir, a ajudar a gente a ajustar como faz essa dinâmica funcionar melhor. As próximas aulas vão ser mais mão na massa e aí todo mundo vai até entender um pouco melhor o formato. E, de novo, eu reforço o que eu falei ali no começo. São trilhas diferentes que a gente está propondo. Então, igual o Márcio falou, putz, talvez o caminho da programação não é o caminho que eu quero seguir. É muito mais de, uma vez que eu tenho o dado mastigado, como que eu gero cruzamentos diferentes? Como que eu analiso? Como que eu comparo uma coisa com a outra? Legal, por isso que a gente está fazendo uma trilha muito mais para quem está fazendo uma gestão do negócio, para muito mais quem está querendo achar a informação que está por trás ali escondida. Essa trilha mais técnica para o time, que muitas vezes é um time de TI ou é um time, né, de apoio, que é o pessoal que está montando, a gente brinca, está batucando o dado ali dentro para conseguir entregar para todo mundo. Então, essas separações é para que aos poucos cada um possa enxergar o conteúdo e as aulas que façam mais sentido, e aí pode escolher nas agendas, tá bom? Então, eu espero que a gente consiga ir adaptando aí, mas vai dar muito certo e tem bastante coisa aí que o time vai poder compartilhar com base em tudo que eles fazem aqui no dia a dia. Certo, Tiagão? Mais alguma coisa aí? Não, do meu lado é isso. Eu agradecer a presença de todo mundo, a paciência de todo mundo, e espero vê-los ali nas próximas sessões, seja de engenharia, seja ali executiva, seja de gestão. A gente vai estar junto. Show de bola. Obrigado, gente. Uma excelente semana para todo mundo. Valeu e até a próxima.